Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Vamos para a aula. Bom, o conteúdo é sobre o gênero textual crônica. Esse gênero textual ele introduz a unidade 3 do livro de língua portuguesa de vocês, tá? O objetivo principal é que vocês compreendam a estrutura, os elementos, né? E as características de uma crônica. A crônica é um texto narrativo curto, geralmente ele é escrito baseado em situações corriqueiras, né, situações do dia a dia, às vezes uma manifestação, uma situação em uma praça, um tipo de notícia que acontece, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que se destacou na sociedade, qualquer coisa que ocorre no dia a dia, ele pode ser transformado em uma crônica. Vai depender de quê? Do cronista, né? Se o cronista ele quer dar um olhar especial para uma simples situação que ocorre em um banco de praça, em uma praça ou em um ponto de ônibus, alguma coisa assim, se ele quer dar um olhar especial para aquela situação e escrever um texto, né, uma crônica em cima daquilo, ele pode fazer, tá? Esse tipo de texto geralmente ele tem uma vida curta, por quê? Porque já que se trata de situações corriqueiras, situações do dia a dia, com o passar do tempo vai perdendo esse interesse por aquele texto produzido, né? Então, quando a crônica ela é produzida, naquele momento ela chama a atenção do leitor, porque geralmente aquela crônica ela tem a ver com algo que está acontecendo ali na sociedade. Tá? Mas com o passar do tempo aquilo ali vai perdendo o interesse por parte do leitor, tá? No Brasil a crônica ela tornou-se um estilo textual bem difundido depois da publicação dos folhetins lá em meados do século XIX, tá? Alguns cronistas brasileiros se destacaram bastante, né? Cronistas tais como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando de Abreu. Resumindo as características do gênero textual crônica, nós temos aí que se trata de uma narrativa curta, né? A linguagem é simples e coloquial, ou seja, ela é um pouquinho mais aproximada com a linguagem do dia a dia. Há poucos personagens, se houver, né? Geralmente nas crônicas não há personagens, mas quando há poucos personagens, tá? O espaço é reduzido, né? Por exemplo, se o narrador está falando sobre alguma situação que ocorreu em uma praça, o espaço da narrativa vai ser somente aquela praça ali, tá? Os acontecimentos são acontecimentos do cotidiano. Como se trata de um texto narrativo, geralmente a crônica ela tem todos os elementos da narrativa, como personagens, tempo, espaço, né, enredo, o narrador em terceira pessoa, e o enredo ele se divide em 4 partes também, que se trata da situação inicial, o conflito, né, o clímax e o desfecho, né, ou o final da história, ok? Sobre sequências narrativas, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo aí e fizessem a leitura do texto Emergência, do autor Luiz Fernando Veríssimo. Esse texto está da página 34 à página 36 do livro de vocês de língua portuguesa. Pausa o vídeo aí, faz a leitura lá para vocês, após a leitura, observarem dentro do texto essas sequências textuais, tá? Bom, quem fez a leitura do texto aí vai conseguir identificar essas sequências textuais dentro desse texto que vocês acabaram de fazer a leitura, tá? Por exemplo, as sequências narrativas, né? Então, há uma sequência narrativa, as sequências narrativas dentro desse texto, onde o texto ele vai narrando os fatos, né? Vai falando o que está acontecendo com esse personagem
né, esse passageiro, né, ele é um passageiro de avião, ele está viajando pela primeira vez, então o autor ele vai narrando como as reações dele, né, como que ele age, toda a situação que está acontecendo ali, o autor vai narrando conforme o personagem, a narrativa vai acontecendo, tá? Existe também dentro desse mesmo texto, né, as sequências conversacionais. As sequências conversacionais é quando há diálogos, né? Há diálogos dentro da narrativa. Então, nesse texto há sequências conversacionais, né? Geralmente ele é muito nervoso, né? Esse personagem muito nervoso, ou ele conversa com um passageiro ao lado, ou com a aeromoça, né? Sempre muito nervoso, até mesmo com o piloto, né, do avião, quando ele manda ele olhar para frente, né? E com o comandante, né, do avião. E há dentro também umas sequências descritivas, né? Sequências descritivas, onde as sequências descritivas, o autor ele vai descrever determinada situação, o ambiente, descreve as pessoas, descreve o personagem, descreve objetos, né? Vai depender do tipo de narrativa. Geralmente nas narrativas crônicas, como nas narrativas curtas, né, como uma crônica, a descrição é menor, né, não há uma grande quantidade de descrições. Agora, textos de narrativas um pouco mais longas, há uma quantidade maior de descrições, que é para que o leitor consiga perceber, visualizar em sua mente a situação do que está ocorrendo, né, como que é o personagem e tal. Então, conforme o leitor vai fazendo a leitura e vai observando a descrição, na mente dele ele vai imaginando, né, como é determinada cidade, como é determinada situação, como é determinado objeto, como é o personagem. E para que o leitor saiba isso ou tente imaginar isso, ele tem que tem que ler essas descrições, essas sequências descritivas dentro do texto, tá? Aqui ele tem um pedacinho que ele descreve assim dizendo, ele fica rígido na cadeira, então ele descreveu ali como que o personagem ficou naquele momento, tá? E também existem as sequências opinativas. Nessas sequências opinativas o autor geralmente ele vai expor alguma opinião ou algum argumento, né, dele mesmo no decorrer do enredo. Dentro dos textos narrativos também nós temos discursos, né, e nós temos alguns modos de discursos e são classificados como discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, né. O discurso direto é aquele discurso em que o narrador ele deixa o personagem falar, ele dá abertura para o personagem, tá? Então, o autor ele vai transcrever a fala do personagem da forma que o personagem, supõe-se que o personagem fala no dia a dia. Por exemplo, se o personagem for um adolescente, geralmente na fala desse personagem vai ter gírias, né? Então, o autor ele vai transcrever da forma que o personagem falou, né? Se o personagem ele tem pouco estudo, mora na área rural, então a transcrição vai estar de acordo com a linguagem dele, conforme o ambiente que ele vive e conforme o nível estudantil dele também, tá? Então, ou seja, o discurso direto, o narrador ele dá abertura e o autor transcreve de forma fiel a fala do personagem, tá? Nesse discurso direto, usa-se para marcar, ele usa-se no início o travessão, ou então coloca-se a fala entre aspas, e antecedendo a esse discurso direto, geralmente tem alguns verbos como perguntar, dizer, né, falar, responder. Por exemplo, o menino gritou, mãe, o almoço está pronto, né? Então é um discurso direto aí, introduzido pelo travessão, tá bom? E quando eu falo o menino gritou, depois do nome menino gritou, eu coloco 2 pontos, né? Na linha de baixo eu coloco o travessãozinho e inicio a fala e escrevo a fala do personagem. Ou então eu posso colocar essa fala entre aspas também,
tá bom? O discurso indireto, o narrador, ele vai transcrever com as próprias palavras a fala do personagem. Então, ele não deixa aparecer marcas da oralidade do personagem. Ele vai transcrever com a sua própria fala, né, com a sua própria linguagem ali. Ele vai estar transcrevendo, né, de acordo com a sua narrativa. Ele vai narrar a fala, ele vai descrever a fala do personagem. Ele vai transcrever a fala do personagem, mas conforme como se estivesse narrando, tá? O discurso indireto livre, ele se mistura, há uma mistura entre o personagem transcrever a fala do personagem e narrar o texto. Então, quando há uma mistura entre a narrativa e a fala do personagem ou o pensamento do personagem, isso aí é chamado de discurso indireto livre, tá bom? E também tem como transformar o discurso direto em indireto e o discurso indireto em indireto também, tá? Por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, o menino gritou: mãe, o almoço está pronto? Esse é um discurso direto, eu posso transformar para o discurso indireto. O menino gritou para a mãe, perguntando para a mãe se o almoço estava pronto, né? Então, tem como eu fazer essa transformação, tá? E do indireto para o direto também, né? Por exemplo, a menina perguntava para as coleguinhas se elas queriam brincar com ela, tá? Eu posso transformar esse discurso indireto para o discurso direto. A menina perguntava: queridas amiguinhas, vocês querem brincar comigo? Né? Então, eu transformei do discurso indireto para o discurso direto. Geralmente, há adequações, né, na estrutura para que haja essa transformação. Acrescenta-se algumas palavrinhas, mas o sentido continua sendo o mesmo, né? No discurso indireto não há a travessão, tá? E não há aspas também, tá? E geralmente tem as conjunções que e se, tá? Que e se. Por exemplo, igual o exemplo que eu dei do menino, né? O menino perguntou se a mãe havia feito o almoço, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui do livro pergunta se pode receber a sua comida em dinheiro, né? Então, ele pergunta se pode receber sua comida em dinheiro, né? Isso aí é o discurso indireto, tá? E se eu quiser transformar esse discurso em discurso direto, eu falo: ele pergunta, posso receber a minha comida em dinheiro? Né? Então, aí é o discurso indireto, tá? E é isso, tá? E aí, eu gostaria que vocês fizessem a releitura do texto Emergência, né, do autor Luiz Fernando Veríssimo, e logo em seguida responder essas atividades da página 86, 87, 88 e 89, porque a 84 e 85 é o texto, tá? Eu coloquei aí que é para vocês saberem que vocês têm que refazer a leitura, tá? Então, releiam o texto lá e respondam as atividades da página 86, 87, 88 e 89, tá? E como hoje também, além de ter 2 aulas de língua portuguesa, vocês também têm uma aula de redação, e a aula de redação é sobre crônica também, que é esse vídeo essa videoaula que eu acabei de passar para vocês, foi a videoaula sobre crônica. Então, eu já vou passar logo para vocês também a atividade de redação, tá? Que é tudo hoje, no dia de hoje, tá? Então, essa atividade de redação ela está lá na página 123 e 124. Façam a leitura direitinho, né? Observe o que está pedindo lá para vocês poderem estar produzindo essa crônica, tá bom? Qualquer coisa estarei na plataforma no horário da aula, tá? Ou nos grupos de WhatsApp. Podem fazer pergunta, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Na plataforma ou então nos grupos de WhatsApp. E também
Na próxima aula, eu irei estar postando um vídeo fazendo a correção dessas atividades aí, tá bom? E é isso, tá? Obrigada, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês grandemente.